Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Mais uma vez aqui atualizando em relação ao processo da SEC versus Ripple, com ações para o segundo circuito, tá? E vamos ver o que aconteceu. Ontem nós fizemos alguns comentários sobre esse processo, algumas perguntas a respeito, né? O que tinha acontecido. Só que ontem é que a SEC tinha feito o arquivamento, né? E por incrível que pareça, olha só, o que diz aqui, ó. Tribunal de Apelações, né, para o segundo circuito, a SEC, apelante da petição, recorrente cruzado em Ripple, né, réu apelado, cruzado, recorrente. E tem o nome dos réus aí apelado, né. Os intervenientes, né, John Denton tá aqui. Relatório de status. Apelante. Esse aqui eu vou ter que traduzir isso aqui, gente, porque eu não sei o que é isso aqui não, tá? Vamos lá, colocar aqui. É porque tem esses tracinhos e não foi feita a tradução. Só que não tem tradução. Olha só, não tem tradução. Apelante, cross, né? É apelação cruzada, né? Possivelmente é apelação cruzada, né? Submete este relatório de status de acordo com a ordem deste tribunal de 16 de abril, né? Que foi aquela ordem dada a eles lá. À luz dos desenvolvimentos descritos abaixo, a SEC solicita respeitosamente que este tribunal continue a manter os recursos em suspenso. Com a SEC deverá apresentar um relatório de status até dia 15/5. Gente, então vocês estão assistindo aqui nesse vídeo, tá? A solicitação da SEC, né, ao Tribunal do Segundo Circuito, mais uma suspensão. Muitos vão falar assim, tá vendo? Eles estão ganhando tempo. Sim, mas não é para aquilo que você está pensando. Olha só, em 2 de outubro de 2024, a SEC apresentou uma notificação de recurso da sentença final do Tribunal Distrital. Notificação de recursos, a notificação é eles avisando a juíza que ia para o segundo circuito, né? Em dezembro de... Isso tudo tá aqui, gente, ó. Deixa eu abrir a tela aqui para vocês. Isso tudo está aqui, ó. Dia 2 de outubro, tá aqui, quer ver? Aqui, ó. 2 de outubro, aviso de recurso, que foi sobre isso aqui que eles fizeram a notificação à juíza. Dia 10 de outubro, teve um monte de coisa, ó. 10 de outubro, erro de apresentação, ordem selecionada para recurso, aviso do advogado sobre recurso deficiente, né? E aqui diz que a apelada Ripple apresentou seu recurso cruzado contra a decisão final do Tribunal Distrital, tá? E por aqui assim, é um desses daqui, beleza? E em 15 de janeiro de 2025, vamos ver aqui, 15 de maio, junho. Só que 15 de janeiro de 2025 aqui não consta, né? Só consta abril de 2025, que foi quando eles começaram a flertar com a juíza Torres novamente. Então tá aqui, 15 de janeiro de 2025, a SEC apresentou sua petição inicial, conforme o cronograma que houve lá, né? 31 de janeiro de 2025, este tribunal emitiu ordens de agendamento estabelecendo 16 de abril, né? Já passou. Como prazo para a resposta de abertura da Ripple para a resposta do apelado Brad Garlinghouse e Chris Larsen. E no dia 10 de abril, que agora esse, eu acho que já tem ele aqui,
Maio. Aqui, ó. Não tem. É 3 de abril, ó. 3 de abril. As partes moveram conjuntamente esse tribunal para manter recurso suspenso. No dia 10 de abril, houve a solicitação de suspensão aí, pelo fato de que o novo presidente da SEC lá já estava atuando, né? E com isso eles solicitaram que desse um prazo para eles, né? Para poder eles irem atrás dessas informações com a juíza Torres lá, né? Quando eles arquivaram aquele documento fajuto lá, né? E aqui diz, as partes moveram conjuntamente esse tribunal para manter o recurso suspenso porque as partes chegaram a um acordo de princípio, sujeito à aprovação da comissão para resolver, sujeito à aprovação da comissão da SEC, tá, gente? Dos promotores lá da SEC, para resolver o caso subjacente e os recursos, e exigir o tempo adicional para obter a aprovação da SEC, para, em vez deles ficarem no segundo circuito ali o tempo todo maçando barro, né? Aí pediram para segurar ali a onda. De acordo para o acordo em questão, princípio, e se aprovado pela comissão, solicitar uma decisão indicativa lá da juíza Torres. Ele explicando tudinho. 16 de abril de 2025, este tribunal deferiu, aceitou, né, o requerimento das partes, sustentando a suspensão, né, do recurso e ordenando a comissão que apresente um relatório de situação no prazo de 60 dias. Gente, já venceu 60 dias, hein? É rápido demais, moço. 8 de maio. Em 8 de maio de 2025, após a comissão ter aprovado o acordo, em princípio, as partes celebraram um acordo para resolver este litígio que está condicionado ao poder distrital do tribunal lá modificar a sentença final. De acordo com o acordo de liquidação, a comissão, né, a SEC e a Ripple concordaram em mover conjuntamente ao Tribunal Distrital uma decisão indicativa quanto se o Tribunal Distrital, mediante a requerimento conjunto, dissolveria a liminar incluída na sentença final da última gestão da SEC, né? E determinar que a conta calcionada, mantendo a multa civil de 125 milhões aí, imposta a Ripple no final do julgamento, seja divulgado e distribuído com 50 milhões pagos à SEC, em satisfação total dessa penalidade, e o restante pago a Ripple, devolvido a ela. Se o o Tribunal Distrital emite a decisão indicativa solicitada, a SEC e a Ripple irão mover o Tribunal de Segundo Circuito para uma remessa limitada para buscar tal reparação junto ao Tribunal Distrital. Se o tribunal concede a remessa limitada, se o Tribunal Distrital manter a remessa limitada, provavelmente aceitar só a questão da devolução dos valores ali e retificar aqueles valores ali, né? E manter a liminar, eles vão, né, buscar o tribunal nesse prazo de 60 dias a reparação junto ao tribunal, ou seja, para o tribunal decidir se a liminar pode ser mantida ou não. Se o tribunal concede a remessa limitada solicitada, a SEC e a Ripple apresentarão uma moção ao Tribunal Distrital solicitando a modificação da sentença final descrito acima. Se o Tribunal Distrital modificar a sentença final, a SEC e a Ripple irão mover o Tribunal do Segundo Circuito, este Tribunal do Segundo Circuito, para rejeitar, né, respectivamente, o recurso da SEC e o recurso cruzado da Ripple. Acho que vocês entenderam, né? Se a juíza negar em partes e aceitar em partes, eles vão ao tribunal solicitar reparação, para eles decidirem
se mantém. Por exemplo, se a juíza falar, tá, tudo bem, mas vai manter os 125 milhões para a SEC e o e a liminar a gente tira. O dinheiro não pode mais voltar para a Ripple, porque a SEC, o depósito é feito em conta do Tesouro. E isso está na lei, né? Não pode devolver. E se por um acaso for ao contrário, aí eles têm que conseguir retirar, liminar. E eles vão, de certa forma, qualquer um dos dois, eles vão ao segundo circuito para solicitar. Só que agora a SEC, como aquele galo de briga, né? Agora ele abaixa a cabeça e vai lá ajudar a Ripple a resolver essa questão. É interessante, né? Uma bagunça danada, um fuzuê de noca e as coisas mudaram assim da água pro vinho, né? Por quê? Porque mudou a indicação lá do presidente, né? Também em 8 de maio de 2025, a SEC e a Ripple moveram conjuntamente o Tribunal Distrital para a decisão indicativa descrita acima, do despacho 283, que é esse daqui, ó. Carta conjunta. Em 15 de maio de 2025, o Tribunal Distrital negou a indicação de 8 de maio, né? Aquela loucura, essa aqui, ó. Ah, não, esse aqui é de abril. Aqui, ó, 8 de maio. Eles solicitaram 8 de maio e no dia 15 de maio a juíza foi lá e negado. Porque a moção não abordou se excepcional circunstâncias, né? Ela negou porque a moção não abordou se existe uma circunstância excepcional, né? Que a tradução fica meio torta aí. Justificam a modificação solicitada da sentença final, nos termos do Acordo das Regras Federal do Processo Civil. Gente, isso aqui, essa parte aqui, volta tudo aquilo que eu acabei de falar. Eu sempre repito, eu não sou advogado, mas nós aprendemos muito aqui. Opa, peraí, a bagunça aqui tá feita. Nós aprendemos muito aqui sobre algumas coisas dos processos. E aqui ela diz que se tiver uma circunstância excepcional, ela libera o negócio lá. Se não tiver, ela não vai liberar a sentença final, né? Então, a SEC tem que alterar suas regras lá, gente. Que doideira é essa? Eu tô curioso para saber qual que vai ser o argumento da SEC e da Ripple para essa circunstância excepcional. O que eles vão dizer? Ah, porque mudou o presidente da SEC? Não, tem que alterar lá as regras da SEC, ó. A SEC está alterando a regra aqui, dizendo que não é possível. Porque, gente, sabe por quê? Quem acompanha o canal aqui, a gente estudou um pouco as regras lá da SEC. A SEC, de 2 em 2 anos, ela faz alterações nas suas regras. E essas regras elas têm vigor de 2 anos, né? Se no próximo ano eles quiserem debruçar sobre o mesmo assunto, eles fazem e mudam novamente. Se não, eles continuam tocando o barco, vão para outras regras, ou se não tiver nada para mudar, não muda. Mas eles têm uma janela de tempo para poder fazer isso, e quando eles fazem, tem uma janela de tempo para poder alterar. O que eu digo para vocês, se isso aqui for para o segundo circuito, e o segundo circuito manter a exclusão da liminar lá da juíza, nem precisa da Ripple preocupar no futuro se alguém vai vir, porque já está feito aí um precedente. Agora, se não fizer um precedente no segundo circuito, não vai adiantar nada. Daqui a pouco, mesmo que eles alterem uma regra para
a juíza aceitar aqui e fazer as mudanças, a alteração dela aqui na sentença final, a próxima gestão da SEC pode vir e falar, ó, isso aqui nós estamos mudando de novo. Todo mundo agora está sob o nosso jugo. Não tem precedente no segundo circuito, acabou. Então, cara, eu não estou entendendo, viu? Eu não sei, se tiver algum advogado aí, fala aí pra gente, porque o negócio aqui tá esquisito nesse ponto aqui. Continuando aqui, em 12 de junho de 2025, a SEC e a Ripple renovaram seu acordo conjunto da moção de decisão indicativa com a juíza. 12 de junho, né? Então, tem que estar aqui. Aqui, ó. Reabrir o caso, ó. Eles estão pedindo para reabrir o caso. Nós já vimos isso aqui, tá, gente? No dia 12 de junho. E aqui diz que expondo as circunstâncias excepcionais, que no caso nós vimos lá, eles colocaram lá um monte de precedentes que houve no passado, né? Nos tribunais inferiores ao segundo circuito, tá? Então, esse é os casos excepcionais, as circunstâncias excepcionais que eles colocaram. Só que deixa porta aberta para outras gestões mudar o processo aí, né? Que não vai ter precedente no segundo circuito, né? Eu tô falando não é em alterar o pensamento da juíza aqui, ó. É em alterar, fechar, né, as portas para qualquer eventualidade a SEC futuramente querer processar uma Ripple por conta de estar vendendo títulos do mesmo jeito, né? Vendendo títulos para os investidores corporativos, igual a gente viu aí, né? Bom, expondo as circunstâncias excepcionais que justifica a modificação solicitada na sentença final. Essa modificação é a modificação lá da liminar, né? Tirar ela fora. Até o momento deste processo, essa moção permanece pendente, né, no Tribunal Distrital. À luz do exposto, as partes concordam que este tribunal, o segundo circuito, deverá continuar a suspender os recursos, cabendo a SEC apresentar um relatório de status em 15 de agosto de 2025. Respeitosamente, os advogados aí, né? 16 de junho e fechou. E aí, pessoal? Tirando esse caso que eu acabei de falar aqui sobre eles... Não sei, eu acho que... Eu não sei se eles estão vendo essa porta dos fundos ficando para trás ou por conta da doideira para poder encerrar logo esse processo, né? E deixando esse rastro. De repente... Se a gente fosse levar em consideração aqui a questão de ser mesmo um teatro, poderia ser um rastro que esse teatro teria para poder repetir mais um processo lá na frente por algum motivo, ninguém sabe, né? E se não é um teatro, os advogados estão pecando ali naquele ponto. Eu não sei, como eu falei, eu não sou advogado. Pode ser que existam outras ferramentas que protejam a SEC disso, tá? A SEC não, a Ripple, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa atualização. Coloque aí nos comentários o que vocês acham, né? Tem cabimento? E a data que eles pediram, né, mais 60 dias, vai dar aí até 15 de agosto. Anote aí na sua agenda, tá bom? Pessoal, agradeço demais a atenção de vocês. Fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.